E aí pessoal, tudo bem? Aqui ó, eu tenho umas berinjelas aqui, 2 pés na verdade, ó, plantado em vaso. Vou mostrar mais de perto aqui pra vocês, ó. Olha só, tem essa daqui ó, que já tá enorme, eu vou colher ela hoje e vou mostrar pra vocês. Aí tem outras aqui que ainda estão se desenvolvendo, ó. Tem aqui, tem outras aqui ainda, ó, menorzinhas. Nesse outro pé aqui, né, tem mais aqui também. Aqui embaixo já tem uma que tá crescendo mais, ó. Então já tá cheio de berinjelas aqui e elas estão plantadas nesses vasos pequenos aqui, ó. Esses vasos aqui são de 14 litros e aqui eu faço uma adubação, né, a cada 20, 25 dias. E é isso que eu vou estar mostrando para vocês aqui, como que eu utilizo, que adubo que eu uso para estar tendo essa produção aqui num vaso tão pequeno, né? E de forma orgânica, sem estar utilizando adubo mineral de alta solubilidade. Então, se você já está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o joinha aqui. Se você é novo, meu nome é Diego e aqui eu sempre trago vídeos novos para vocês, falando sobre plantas em vaso aqui no quintal, para você poder cultivar hortaliças, frutíferas aí, orgânicas para o seu consumo próprio. Então não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para os próximos vídeos. Então como que é esse adubo que eu faço? Vou utilizar esse pote de sorvete aqui para fazer a mistura e como medida eu vou utilizar esses copinhos de Danone. Mas pode ser qualquer medida que você tiver aí, um vaso, um outro potinho, qualquer coisa. É mais para a gente ter uma referência, né? Que vocês gostam de ter aí um número, então vou estar passando nessa medida para vocês. A primeira coisa que eu vou adicionar aqui é o esterco, ó, que já tem aqui. Aqui eu tô colocando 3 partes, né? 3 partes seria 3 copinhos desse daqui de esterco curtido. Aqui eu tô utilizando esterco bovino, né? Eu deixo ele no processo de curtição, ó. E olha como que ele fica, ó. Ele fica bem, já com cheiro de terra, ó. Quando você sente o cheiro assim, ele não tem cheiro mais aquele cheiro, né, do esterco cru, né, fresco. Ele já tem um cheiro bem de terra molhada, assim, porque ele já passou por um período aqui que eu deixo molhando e vou irrigando ele para ele passar pela curtição e não queimar a nossa planta. O esterco aqui nesse caso, pessoal, ele vai ser o que vai fornecer para a gente o nitrogênio. As nossas plantas precisam de muito nitrogênio, né, para crescer, formar as folhas, os frutos também. Então o nitrogênio é um elemento que a planta utiliza muito, é um macronutriente, né? Então o esterco vai fornecer para a gente o nitrogênio. Aí depois, o que mais que eu vou estar adicionando aqui, ó? Vou estar adicionando cinzas, cinza de madeira, pessoal. Já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre os benefícios da cinza e como a gente utiliza. Se vocês ainda não viram, ó, vou deixar no card aqui. Depois é só clicar no final para vocês assistirem e acompanharem lá. Aqui as cinzas eu vou estar utilizando 2 medidas. Vou colocar aqui, ó, 2 medidas de cinzas aqui. E o que a cinza vai fornecer para nossa planta aqui? As cinzas, pessoal, ela é rica em cálcio e em potássio, que são dois nutrientes que a gente precisa muito aqui para estar formando nossos frutos. Então, por exemplo, um fruto desse tamanho aqui que vocês estão vendo, ó, para formar uma berinjela aqui assim, precisa de muito cálcio, pessoal. Porque para formar toda essa parede dela aqui assim, a casca, né, que a gente chama, precisa de muito cálcio. O cálcio ele é estrutural na planta. A planta utiliza ele assim para ir formando todas as suas estruturas. É como se fosse uma parede assim, que você não tem o cimento entre os tijolos, então o cálcio é como se fosse o cimento. Ele vai unindo as estruturas ali. Sem o cálcio na planta, geralmente a gente tem uma planta que fica murcha assim, fica feinha e os frutos não se desenvolvem. Então a cinza já vai fornecer o nosso cálcio aqui, porque ela é rica em cálcio e em potássio, que o potássio também é importante para a formação dos frutos. Além de ela ter outros nutrientes em menores quantidades, como, por exemplo, manganês, molibdênio, a gente vai ter um pouco desses outros nutrientes aqui também. E o terceiro e último ingrediente que eu vou estar utilizando aqui na nossa mistura, que só vai 3, pessoal, é bem simples mesmo, é o iorim. O iorim, na verdade, é o nome comercial, né, de um adubo que é vendido. Na verdade, ele é uma rocha termofosfática. O que significa isso? Ele é uma rocha extraída da própria natureza, que ela é rica em fósforo e ela passa por um processo de moagem, né, para triturar ela, e por um processo térmico. Então, ela é uma rocha triturada, ele é até bem pesado, assim, uma quantia bem pouquinho aqui, você consegue sentir que ele é mais pesado. Então, ele vai fornecer pra gente aqui, nesse caso, o fósforo. O fósforo, eu vou colocar menos aqui, por quê? Porque o fósforo, ele é mais importante no momento que a gente faz o plantio. Então, quando eu plantei aqui, que eu coloquei nesse vaso, ó, vou até chegar mais perto aqui pra vocês de novo. Quando eu fiz o plantio aqui desse vaso, ó, desses vasos aqui, aí eu coloquei uma dosagem maior de fósforo. Por quê? Porque no momento do plantio, a gente precisa de mais fósforo para as raízes se desenvolverem melhor. O fósforo ajuda nesse primeiro momento ali a formação das raízes. E quanto mais raízes a gente tiver na nossa planta, melhor, porque daí ela consegue absorver mais nutrientes, água e crescer melhor e formar frutos assim maiores.
Mas agora, o fósforo ele também é importante na formação dos frutos. Então vou estar adicionando aqui um pouquinho, né, essa quantia aqui, metade dessa medida, para ajudar na formação dos frutos também. Então vou adicionar aqui, né, no nosso composto que a gente está fazendo, coloca essa quantidade e aí agora é só mexer, ó. A gente mexe aqui bem, ó, mexe muito bem para incorporar tudo. Aí depois que vocês incorporarem bem, pessoal, fica uma mistura bem assim homogênea, ela vai ficar mais da cor escura, né, por conta do esterco. Mas olha só, fica uma mistura bem homogênea, né, você já não tem mais a cinza ali que era da cor mais clara, foi bem misturado. É importante que a gente misture bem para os nutrientes ficarem bem homogêneos ali para a planta. Ah, mas alguém deve estar falando aí, poxa Diego, mas eu não encontro aqui esse iorim aí que você falou, eu não acho aqui para vender ou eu não posso comprar. No lugar do iorim, pessoal, você pode estar colocando, substituindo por farinha de osso. A farinha de osso também ela é bem rica em fósforo e vai ter a mesma função aqui. É que aqui, como eu não encontro muito a farinha de osso e tenho acesso ao iorim, eu utilizo ele que tem a mesma função. Da mesma forma, o esterco. O esterco curtido, você poderia usar esterco de galinha, por exemplo, aí utiliza só um pouquinho menos, em vez de usar 3 partes, utiliza 2, assim, porque ele já é mais rico em nitrogênio. Ele já vai fornecer nitrogênio mais rápido para as nossas plantas. E você também poderia substituir o esterco por torta de mamona, inclusive eu tenho aqui para mostrar para vocês, ó. Tem um restinho aqui, ó. Essa aqui é a torta de mamona. Ela é bem triturada assim, ó. Ela é só o resto, né, ó, do que sobra lá do processo de retirar, extrair o óleo da mamona. E aí, se vocês tiverem também, isso aqui é bem fácil de encontrar para vender em floriculturas, agropecuária, assim. Dá para utilizar também, poderia utilizar 3 partes dessa no lugar do esterco, vai fornecer bastante nitrogênio para a gente. Então aí, pessoal, aqui agora é bem simples, ó. Tenho meus vasos aqui que eu mostrei para vocês e eu uso neles a cobertura morta. É muito importante a gente utilizar aqui, sempre falo para vocês, né? Então eu vou afastar essa cobertura morta aqui que eu sempre uso, ó. Vou colocar ela num cantinho aqui assim e daí, com uma pazinha ou a própria colher aqui que você utilizou para mexer a mistura, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui, ó, um suco bem lateral aqui assim, ó, bem rente ao vaso. A gente abre ele aqui assim, ó, beirando o vaso aqui assim. Evita colocar mais no meio aqui assim, porque é sempre melhor quando a gente vai fazer uma adubação, tanto essa que eu estou ensinando, quanto outras, até se você utilizar um NPK, é importante a gente colocar sempre na borda aqui do vaso assim, ó. Então eu abri esse suco aqui e vou colocar aqui, ó, para esse vaso aqui, que ele é de 14 litros, eu vou colocar aqui 4 colheres dessa mistura que a gente fez. Então vocês vão ver que ela vai render para outras plantas também. Então eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, e aí, ó, o interessante é que eu coloquei 2 colheres aqui desse lado, ó. Vou estar dando uma mexida aqui para incorporar bem, volto a terra aqui que eu tirei. E em vez de eu colocar as 4 colheres todas desse lado, eu vou fazer outro suco do lado oposto, volto a cobertura morta aqui e faço outra covinha aqui, ó, desse outro lado aqui. Por que isso? Dessa forma eu distribuo melhor, né? Eu deixo mais uniforme os nutrientes. Eu vou colocar mais 2 aqui assim, ó. Ó, 1, pode colocar bem cheia, pessoal, sem economizar, porque esse adubo aqui não vai ter perigo de estar queimando a sua planta. Coloca outra aqui, dá uma mexida aqui assim para incorporar nessa terra. E aí é só voltar a terra aqui assim, ó. Depois de incorporar bem, tá feita a nossa adubação, pessoal. Bem simples, ó. Só voltar a cobertura morta aqui pro lugar para proteger o solo e os micro-organismos que são benéficos. E tá feita a adubação, ó. Vou fazer essa mesma adubação aqui para esse outro pé de berinjela que eu tenho aqui também. Essa adubação aqui também serve, por exemplo, ó, eu tenho esse outro pé aqui, ó, com pimentões, ó. E é no vaso do mesmo tamanho, ó. A mesma adubação eu vou fazer nele aqui. Então, pessoal, vocês viram que é um adubo bem simples da gente fazer, né? É apenas 3 ingredientes e você pode estar substituindo pelos ingredientes que você encontrar aí, respeitando, né, o nitrogênio, fósforo e potássio, cálcio e outros micronutrientes que a gente vai ter no esterco e nas cinzas também são importantes. E aí você consegue fazer uma adubação aqui. Na berinjela eu faço a cada 25 dias, mais ou menos, 20 ou 25 dias você faz para manter os frutos assim, ó. E agora, como eu falei no começo, eu vou fazer a colheita dessa berinjela aqui, ó, que já está na hora de colher, e eu colhendo ela, eu vou estar dando força para as próximas que estão se desenvolvendo aqui, ó. Então, ó, venho aqui bem na base dela, né, na onde ela se liga ao tronco principal e corto. Olha só, pessoal, que fruto bonito, ó. Ele tem mais ou menos 1 palmo, ó. Se a gente medir aqui assim, ó, ele dá 1 palmo, é um fruto de tamanho comercial, que você consegue produzir aí num vaso aqui na sua casa, só que com uma diferença, ó, que ele é 100% orgânico, ó.
Ele não está com nenhuma manchinha, não está com nenhum ataque de broca, nada. É um fruto extremamente saudável e com muito mais nutrientes do que aquele que você compra no mercado, além de não ter agrotóxicos. Porque aqui a gente utilizou mais micronutrientes que você vai estar ingerindo quando você consumir. Então, além de melhor para a planta, vai ser melhor para a sua própria saúde. Então, esse vídeo que eu tinha para passar era mais isso, pessoal. Essa adubação bem simples aqui, que você pode estar utilizando para outras plantas também. Vai funcionar super bem. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e até o próximo vídeo.